Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao curso de Solução de Problemas, da Identificação à Solução. Quero começar parabenizando você por estar aqui. Só o fato de ter dado este passo já mostra que você está comprometido em crescer, aprender e se preparar para lidar melhor com os desafios do dia a dia, seja no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal. Se você está assistindo a este curso pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal e deixar um comentário. Assim você não perde os próximos conteúdos e já começa a interagir com a comunidade de aprendizado. Antes de começarmos, quero compartilhar algumas orientações para que a sua experiência seja a melhor possível. Se puder, escolha um lugar mais tranquilo ou utilize fones de ouvido. Isso vai ajudar a evitar distrações e manter o foco. O curso pode ser acompanhado pelo celular, mas se tiver a possibilidade, recomendo transmitir para a TV ou assistir em um computador. Dessa forma, a visualização dos materiais ficará mais clara e você poderá se aprofundar melhor nos conceitos. Neste primeiro módulo, vamos tratar de algo fundamental: entender o que é um problema e como ele se apresenta em diferentes contextos. Essa base é essencial, pois muitas vezes as pessoas pulam direto para buscar soluções sem realmente compreender a raiz do desafio. Ao longo deste módulo, você vai aprender a identificar problemas corretamente, diferenciar sintomas de causas e começar a pensar de maneira estruturada na busca por soluções eficazes. Mais uma vez, parabéns por estar aqui. Vamos juntos iniciar essa jornada de desenvolvimento e construir uma mentalidade mais analítica, prática e preparada para resolver problemas de verdade. O que é um problema? Quando falamos em problema, estamos nos referindo a algo muito simples: a diferença entre a situação em que estamos hoje e a situação em que gostaríamos de estar. É como um intervalo, uma lacuna, entre a realidade atual e o estado ideal que desejamos alcançar. Um problema envolve sempre 4 elementos principais. Situação atual indesejada. É aquilo que está acontecendo e que não nos satisfaz. Por exemplo, um cliente insatisfeito, um atraso na entrega de um projeto ou até algo do dia a dia, como não conseguir chegar no horário por causa do trânsito. Estado desejado. É o que queremos conquistar. Pode ser ter o cliente satisfeito, entregar o projeto dentro do prazo ou conseguir chegar pontualmente ao trabalho. Obstáculos a superar. São as barreiras que se colocam entre o ponto atual e o ponto ideal. Pode ser falta de organização, processos mal definidos, falta de recursos ou até mesmo questões pessoais, como gestão de tempo. Oportunidades de melhoria. Todo problema, por mais incômodo que pareça, carrega uma chance de aprendizado e evolução. Resolver um atraso, por exemplo, pode levar a equipe a repensar processos e se tornar mais eficiente no futuro. É importante lembrar: problema não é apenas algo negativo. Ele é, na verdade, um sinal de que existe espaço para melhorar. Muitas inovações surgiram justamente porque alguém enxergou um problema e decidiu buscar uma solução criativa. Portanto, ao longo deste curso, quero que você mude um pouco a forma de enxergar os problemas. Em vez de vê-los apenas como algo ruim, comece a encará-los como oportunidades disfarçadas. Cada problema resolvido é um degrau a mais no seu desenvolvimento profissional e pessoal. Nem todo problema é igual, e por isso é importante entender em qual categoria ele se encaixa antes de buscar uma solução. De forma geral, podemos dividi-los em 3 tipos principais. O primeiro são os problemas simples. Eles têm causas claras e soluções diretas. São situações em que basta identificar o que deu errado e corrigir. Por exemplo, se uma impressora ficou sem papel, a solução é apenas repor. No dia a dia profissional, pode ser um relatório que não foi enviado porque o prazo não foi lembrado. Nesse caso, basta criar um lembrete ou um alerta no sistema. Depois, temos os problemas complexos. Aqui já entram várias variáveis ao mesmo tempo. Não existe uma causa única e simples, é preciso investigar e analisar com cuidado.
Pense, por exemplo, em uma empresa que percebe queda na satisfação dos clientes. Isso pode estar ligado à qualidade do produto, ao atendimento, ao preço ou até a todos esses fatores juntos. Resolver problemas complexos exige pesquisa, dados e bastante reflexão. E, por fim, existem os problemas críticos. Esses são os mais desafiadores, porque além de terem grande impacto, pedem decisões rápidas. Muitas vezes, não há tempo para pensar em todos os detalhes. Um bom exemplo é quando um sistema de vendas online cai durante uma grande promoção. Cada minuto parado significa perda financeira e desgaste com os clientes. Nesses casos, a prioridade é agir rápido para reduzir os danos. O mais importante é perceber que, para cada tipo de problema, existe uma forma de lidar. Se tratarmos algo simples como se fosse complexo, vamos perder tempo. Se tratarmos algo crítico como simples, podemos aumentar ainda mais os riscos. Ao longo do curso, vamos aprofundar esse olhar para que você saiba reconhecer cada tipo de problema e tenha clareza sobre como agir da melhor forma em cada situação. Aprender a resolver problemas é uma habilidade fundamental, tanto na vida profissional quanto pessoal. No trabalho, ela faz toda a diferença. Ajuda você a ser mais eficiente, a tomar decisões melhores e até a inovar. Por exemplo, se você consegue identificar um processo que está atrasando a entrega de um projeto e propõe uma solução, você não só melhora os resultados da equipe, como também se destaca profissionalmente. Na vida pessoal, a resolução de problemas também é essencial. Ela ajuda a lidar com desafios do dia a dia, como organizar melhor o tempo, administrar finanças ou resolver conflitos em relacionamentos. Cada problema superado é uma oportunidade de aprendizado, que contribui para o seu crescimento pessoal e bem-estar. Desenvolver essa habilidade permite que você enfrente situações difíceis com mais segurança, encontre soluções criativas e transforme obstáculos em oportunidades. Quanto mais você pratica, mais natural se torna identificar problemas, analisar suas causas e propor soluções eficazes. Portanto, ao longo deste curso, você não está apenas aprendendo uma técnica, está construindo uma competência que vai acompanhar toda a sua vida, tornando você mais preparado, confiante e capaz de transformar desafios em resultados positivos. Um ponto essencial na resolução de problemas é entender a diferença entre sintomas e causas. Muitas vezes, o que vemos primeiro são apenas os sintomas, ou seja, as manifestações visíveis do problema. Por exemplo, em uma empresa, pode parecer que o atraso em um projeto é causado apenas pela falta de organização da equipe. Isso é um sintoma, algo que aparece na superfície. Para realmente resolver o problema, é preciso investigar. Isso envolve analisar dados, observar padrões e buscar entender o que está acontecendo por trás do que é visível. No exemplo do projeto atrasado, a investigação pode revelar que a verdadeira causa é a falta de comunicação entre setores ou processos mal planejados. A causa é aquilo que precisa ser tratado para que o problema seja resolvido de forma duradoura. Focar apenas nos sintomas é como cortar ervas daninhas sem arrancar as raízes. O problema volta a aparecer. Portanto, sempre que identificar um problema, pergunte-se: estou lidando apenas com o que vejo, ou estou buscando a origem real? Desenvolver essa capacidade de enxergar além dos sintomas é o que diferencia profissionais que resolvem problemas de forma eficiente daqueles que apenas apagam incêndios. Para resolver problemas de forma eficiente, existem algumas ferramentas que ajudam a organizar o pensamento e chegar à raiz da questão. Uma delas é o diagrama de Ishikawa, também chamado de diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe. Ele permite mapear todas as possíveis causas de um problema de forma visual. Por exemplo, se uma entrega está atrasada, você pode separar as causas em categorias como pessoas, processos, equipamentos ou materiais e perceber com clareza onde estão os pontos críticos. Outra técnica muito útil
é a dos 5 porquês. Ela consiste em perguntar por quê, repetidamente até encontrar a causa real do problema. Imagine que um relatório não foi entregue no prazo. Perguntando o porquê várias vezes, você pode descobrir que a origem não está na equipe, mas sim em falhas no sistema ou na coleta de informações. A análise de Pareto ajuda a priorizar problemas, mostrando que muitas vezes 80% dos impactos vêm de apenas 20% das causas. Com isso, você consegue focar onde realmente fará diferença. Por exemplo, se a maior parte das reclamações de clientes está relacionada a 2 pontos do atendimento, resolvê-los primeiro já gera um grande impacto positivo. O mapeamento de processos permite visualizar todo o fluxo de trabalho e identificar gargalos, etapas desnecessárias ou redundâncias. Por exemplo, ao observar o caminho que um documento percorre até ser aprovado, você pode perceber que algumas assinaturas poderiam ser simplificadas, agilizando o processo e evitando atrasos. Usar essas ferramentas juntas ajuda a enxergar o problema de diferentes ângulos, identificar suas causas reais e propor soluções duradouras, evitando desperdício de tempo e esforço. Observar atentamente e coletar dados é um passo fundamental na resolução de problemas. Antes de agir, é importante definir claramente o que precisa ser observado. Por exemplo, se uma equipe está enfrentando atrasos na entrega de projetos, você pode acompanhar prazos, etapas concluídas e a frequência de retrabalhos. A coleta deve incluir tanto dados quantitativos, como números, métricas e tempos, quanto dados qualitativos, como percepções, comentários e feedbacks das pessoas envolvidas. Documentar tudo de forma organizada e sistemática é essencial para que nenhuma informação se perca e seja possível analisar com clareza o que está acontecendo. Depois de coletar os dados, é importante validá-los. Isso significa verificar se eles refletem a realidade e se são confiáveis. Um dado incorreto ou incompleto pode levar a decisões erradas e a soluções que não resolvem o problema de fato. Pense nos dados como o combustível de uma solução inteligente. Quanto mais precisas e completas forem as informações, mais bem fundamentadas serão suas decisões e mais eficazes serão as soluções que você vai propor. Observar, coletar e analisar dados é o que transforma um diagnóstico superficial em uma solução duradoura. Quando estamos resolvendo um problema, é essencial entender quem são os stakeholders, ou seja, todas as pessoas e grupos que são afetados pela situação. Alguns stakeholders são primários, aqueles que sentem o impacto diretamente. Por exemplo, se um processo de atendimento ao cliente está falhando, a equipe que lida diretamente com os clientes e os próprios clientes são stakeholders primários. Existem também os stakeholders secundários, que são impactados de forma indireta. No mesmo exemplo, a equipe de logística ou o financeiro podem sentir consequências do atraso no atendimento, mesmo que não estejam lidando diretamente com o problema inicial. Além disso, há os influenciadores, pessoas que podem aprovar ou bloquear soluções. Eles podem não ser afetados diretamente, mas têm poder de decisão. Por isso, entender quem são e o que pensam é fundamental para garantir que suas soluções sejam aceitas e implementadas. Mapear os stakeholders ajuda a identificar possíveis resistências, entender expectativas e alinhar a comunicação. Dessa forma, você consegue planejar estratégias que aumentem o apoio às soluções propostas, tornando o processo de resolução de problemas mais eficaz e colaborativo. Ao resolver problemas, muitas vezes encontramos obstáculos que podem dificultar a análise e a implementação de soluções eficazes. Um deles é o viés de confirmação, quando tendemos a buscar informações que confirmem nossas ideias pré-existentes, ignorando evidências contrárias. Por exemplo, se acreditamos que um atraso no projeto é culpa da equipe, podemos deixar de investigar outros fatores que realmente causam o problema. O pensamento limitado também é comum. Focar apenas em soluções óbvias ou tradicionais pode impedir que novas ideias surjam.
Por isso, é importante manter a mente aberta e considerar diferentes perspectivas. A pressão de tempo é outro desafio. Em situações urgentes, a tendência é agir rapidamente sem analisar todos os dados, o que pode gerar soluções superficiais. A falta de recursos, seja de tempo, pessoas ou ferramentas, pode dificultar a implementação de soluções completas. Já a resistência à mudança aparece quando pessoas ou equipes não aceitam novos métodos, mesmo que eles tragam melhorias significativas. Reconhecer essas barreiras é o primeiro passo para superá-las. Ao identificar onde podem ocorrer falhas, você consegue planejar ações para minimizá-las, garantindo uma análise mais profunda e soluções duradouras. Entender esses desafios faz toda a diferença para quem quer se tornar eficiente na resolução de problemas. Um passo essencial na resolução de problemas é definir objetivos claros para a solução. Objetivos bem estruturados orientam todo o processo, garantindo que os esforços sejam focados e que os resultados sejam alcançáveis. Uma forma eficaz de fazer isso é seguir o modelo SMART, que significa específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Específico quer dizer que o objetivo deve ser claro e detalhado. Por exemplo, em vez de melhorar o atendimento ao cliente, o objetivo específico seria reduzir o tempo de resposta das solicitações para até 24 horas. Mensurável significa que você deve conseguir acompanhar se o objetivo está sendo alcançado. No exemplo anterior, medir o tempo médio de resposta permite saber se a meta está sendo cumprida. Atingível indica que o objetivo deve ser realista considerando os recursos disponíveis. Não adianta definir algo impossível. Isso só gera frustração. Relevante quer dizer que o objetivo precisa fazer sentido para o contexto do problema e trazer benefícios reais. Melhorar o atendimento é relevante porque impacta diretamente a satisfação do cliente e os resultados da empresa. Temporal significa que o objetivo deve ter prazo definido. Sem um limite de tempo, fica difícil avaliar progresso e motivar a equipe. Definir objetivos claros é como traçar um mapa antes de iniciar uma viagem. Ele direciona suas ações, ajuda a priorizar esforços e aumenta muito as chances de alcançar uma solução eficaz e duradoura. Agora é hora de colocar em prática o que aprendemos até aqui. Para isso, proponho um exercício simples, mas muito eficiente, que vai ajudar você a desenvolver suas habilidades de resolução de problemas. Comece identificando um problema real que você esteja enfrentando. Pode ser algo no trabalho, como atrasos em entregas, ou falhas na comunicação da equipe, ou até mesmo um desafio pessoal, como organizar melhor seu tempo. Em seguida, liste os sintomas que você observa. Esses são os sinais visíveis do problema, aquilo que chama sua atenção e mostra que algo precisa ser resolvido. Depois, investigue as causas. Pergunte-se por quê, repetidamente, ou use ferramentas como o diagrama de Ishikawa, que ajuda a mapear todas as possíveis origens do problema. O objetivo aqui é ir além dos sintomas e encontrar a raiz da questão. Por fim, descreva o problema de forma clara, incluindo a situação atual, os impactos e a diferença entre onde você está e onde deseja chegar. Este exercício não é apenas teórico. Ele permite que você aplique conceitos aprendidos, pratique a análise estruturada e comece a desenvolver a capacidade de encontrar soluções de forma consistente. Quanto mais você praticar, mais natural se tornará identificar problemas, analisar causas e propor soluções eficazes. Para facilitar a resolução de problemas de forma organizada e eficiente, é útil contar com um checklist que garanta que todos os aspectos importantes sejam considerados. O primeiro ponto é ter uma definição clara do problema. É essencial descrever exatamente o que está acontecendo, evitando interpretações vagas ou confusas. Quanto mais detalhada for a definição, mais fácil será analisar e propor soluções adequadas. O segundo ponto envolve a coleta de dados e evidências.
Registrar informações quantitativas e qualitativas, observações, feedbacks e métricas ajuda a entender a situação de forma objetiva. Dados confiáveis são a base para decisões acertadas e soluções duradouras. O terceiro ponto é estabelecer objetivos SMART para a solução. Eles devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Objetivos bem definidos orientam o trabalho, direcionam esforços e aumentam as chances de sucesso. Por fim, é importante se preparar para a implementação da solução. Isso inclui mapear recursos disponíveis, identificar stakeholders e possíveis resistências, além de planejar como acompanhar os resultados. Seguindo esse checklist, você garante que todos os elementos essenciais do problema foram considerados. Isso facilita a identificação de soluções eficazes e sustentáveis, tornando o processo mais seguro, organizado e profissional. Recomendação de leitura: The McKinsey Mind, de Ethan Raziel. Descubra técnicas de resolução de problemas usadas por consultorias de prestígio. Aprenda frameworks de análise, pensamento crítico e comunicação eficaz de soluções. Uma leitura essencial para desenvolver uma mentalidade analítica e estratégica. Bem-vindos ao módulo 2, Análise e Diagnóstico. Neste módulo, exploraremos técnicas de análise de problemas, transformando desafios complexos em soluções estruturadas. Vamos aprofundar nosso entendimento sobre como diagnosticar problemas de forma eficaz, utilizando ferramentas analíticas avançadas. O brainstorming é uma técnica poderosa e essencial para identificar as possíveis causas de um problema. A grande força desse método está na liberdade de pensamento. Quanto mais ideias surgirem, melhor. Nesse momento, não há certo ou errado, e muito menos julgamentos. O objetivo é abrir espaço para que todos contribuam com suas percepções, experiências e até mesmo com aquelas hipóteses que parecem improváveis. Essa liberdade inicial é fundamental porque muitas vezes as causas mais profundas de um problema estão escondidas e só vêm à tona quando diferentes pontos de vista são considerados. É como olhar para um quebra-cabeça de vários ângulos até que as peças se encaixem. Mas para que o brainstorming seja realmente eficaz, é preciso equilíbrio entre liberdade e estrutura. A colaboração deve ser incentivada, mas com um direcionamento claro. Todos estão ali para investigar e explorar as raízes do problema. Quando essa técnica é bem conduzida, cria-se um ambiente de inovação e criatividade, onde novas soluções emergem de ideias coletivas. Além de enriquecer a análise, o brainstorming também fortalece o engajamento do time, porque cada pessoa sente que sua contribuição tem valor. Ao final, o grupo não apenas gera um conjunto variado de possíveis causas, mas também desenvolve a capacidade de enxergar além do óbvio, descobrindo conexões ocultas que muitas vezes passam despercebidas em análises individuais. O método dos 5 porquês é uma ferramenta simples, mas extremamente poderosa para descobrir a causa raiz de um problema. Ele funciona de maneira quase infantil, mas é justamente nessa simplicidade que está a sua força. O processo começa com a definição clara do problema. Em seguida, fazemos a primeira pergunta: por que isso aconteceu? A resposta nos leva a uma nova pergunta, e assim sucessivamente até chegarmos à quinta. Cada porquê funciona como uma pá que vai cavando mais fundo no terreno do problema. E não existe um número mágico. Às vezes, a resposta aparece já no terceiro porquê. Em outros casos, pode ser necessário ir além de 5. O importante é não se contentar com a primeira explicação, porque ela geralmente revela apenas o sintoma e não a causa real. Imagine, por exemplo, que uma máquina parou de funcionar. Perguntamos: por que a máquina parou?
Porque o fusível queimou. Porque o fusível queimou. Porque houve sobrecarga. Porque houve sobrecarga. Porque o rolamento não foi lubrificado. E assim continuamos até descobrir que, na verdade, o problema está na falta de manutenção preventiva. Esse exercício nos ajuda a evitar soluções superficiais e nos força a questionar suposições. Ele também incentiva o pensamento crítico, porque cada resposta precisa estar baseada em fatos, dados ou observações concretas. No fim, o método dos 5 porquês nos conduz ao que realmente precisa ser tratado para que o problema não volte a acontecer. E quando eliminamos a causa sistêmica, garantimos uma solução mais duradoura e eficaz. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama espinha de peixe, é uma ferramenta visual que nos ajuda a organizar as possíveis causas de um problema. Ele recebeu esse nome porque, visualmente, lembra a espinha de um peixe. Na cabeça colocamos o problema central e, a partir dela, saem ramificações que representam as grandes categorias de análise. Essas categorias geralmente incluem pessoas, processos, materiais e máquinas. Mas, dependendo do contexto, podemos adaptar e incluir outras, como ambiente, tecnologia ou métodos de gestão. A ideia é mapear de forma estruturada todos os fatores que podem estar influenciando o problema. Por exemplo, imagine uma empresa enfrentando atrasos constantes na entrega de pedidos. No eixo pessoas, podemos avaliar se falta treinamento ou se há sobrecarga de trabalho. Em processos, será que o fluxo de aprovação é lento demais? Em materiais, pode haver falhas de fornecedores. E em máquinas, talvez equipamentos desatualizados estejam causando paradas. O grande valor do diagrama de Ishikawa está em transformar a complexidade em clareza. Quando colocamos todas essas informações no papel, de forma visual e organizada, fica mais fácil enxergar conexões, identificar padrões e discutir com a equipe o que realmente precisa de atenção. Além disso, essa técnica estimula a participação coletiva. Como cada pessoa tem uma visão diferente do problema, o diagrama se torna mais rico quando construído em grupo. Assim, conseguimos não apenas levantar as possíveis causas, mas também envolver todos na busca pela solução. No fim, o diagrama de Ishikawa funciona como um mapa que nos guia até as causas raiz, tornando a análise mais detalhada e precisa, e preparando o terreno para decisões bem fundamentadas. A matriz SWOT é uma ferramenta bastante conhecida no mundo dos negócios, mas ela também pode ser aplicada com grande eficácia na resolução de problemas. O nome SWOT vem das palavras em inglês strengths, forças, weaknesses, fraquezas, opportunities, oportunidades e threats, ameaças. Quando aplicamos essa matriz a um problema, olhamos para ele sob duas perspectivas complementares: os fatores internos e os fatores externos. As forças e fraquezas representam o que está dentro do nosso controle, como recursos, habilidades ou limitações da equipe. Já as oportunidades e ameaças vêm de fora, como tendências do mercado, concorrência ou mudanças tecnológicas. Vamos imaginar um exemplo prático. Suponha que uma empresa esteja enfrentando queda nas vendas. Se aplicarmos a matriz SWOT, podemos identificar como força uma equipe de vendas bem treinada e motivada. Como fraqueza, talvez falte investimento em marketing digital. Nas oportunidades, podemos enxergar o crescimento das vendas online. E como ameaça, o surgimento de novos concorrentes oferecendo preços mais baixos. Essa análise nos dá uma visão clara do cenário,
permitindo compreender não só o problema em si, mas também o contexto que o envolve. Com essas informações, fica mais fácil traçar estratégias eficazes, como fortalecer o marketing digital para aproveitar a oportunidade das vendas online e, ao mesmo tempo, se diferenciar da concorrência. O grande valor da matriz SWOT é justamente esse. Ela nos ajuda a organizar informações de forma simples, mas muito estratégica, revelando caminhos que muitas vezes não estavam tão visíveis. Ao enxergar o problema de forma ampla, aumentamos as chances de tomar decisões mais assertivas e sustentáveis. Quando lidamos com vários problemas ao mesmo tempo, é natural sentir dificuldade em decidir por onde começar. É aí que entram as ferramentas de priorização, que nos ajudam a organizar as demandas e direcionar energia e recursos para o que realmente faz diferença. Uma das mais conhecidas é a matriz urgência XX importância. Ela nos convida a classificar cada problema em 4 quadrantes: o que é urgente e importante, o que é importante mas não urgente, o que é urgente mas pouco importante e o que não é nem urgente nem importante. Esse simples exercício nos obriga a refletir sobre o que realmente merece atenção imediata e o que pode ser planejado com calma. Outra ferramenta poderosa é a análise de Pareto, baseada no princípio 80-20. Ela nos mostra que, muitas vezes, poucos problemas são responsáveis pela maior parte dos impactos. Ao identificar quais são esses problemas-chave, conseguimos concentrar esforços onde o retorno será maior. Por exemplo, se descobrimos que 20% dos erros em um processo geram 80% dos retrabalhos, basta atacar essa pequena parte para trazer um resultado enorme. Já a pontuação ponderada é útil quando precisamos comparar diferentes alternativas de forma objetiva. Nela, atribuímos critérios de avaliação, como custo, tempo ou impacto, e damos pesos diferentes conforme a relevância de cada critério. Depois, avaliamos cada problema ou solução com base nesses pesos e somamos os resultados. Assim, conseguimos enxergar com clareza qual opção é mais vantajosa. Essas ferramentas não apenas organizam melhor nossas escolhas, mas também nos dão argumentos sólidos para defender decisões diante de colegas ou gestores. Priorizando com método, evitamos desperdiçar energia em tarefas de baixo impacto e garantimos que os recursos sejam usados de forma estratégica e eficiente. Sempre que lidamos com um problema, não basta entender suas causas. É essencial também avaliar quais consequências ele pode trazer se não for resolvido. Esse é o papel da análise de impacto e risco, nos ajudar a enxergar de forma ampla o peso do problema e suas possíveis repercussões. Nessa análise, consideramos diferentes dimensões. A primeira é o impacto financeiro. Perguntamos: quanto esse problema pode custar à organização ou à pessoa? Às vezes, não é apenas dinheiro gasto diretamente, mas também perdas por retrabalho, desperdício de recursos ou oportunidades deixadas para trás. Depois, olhamos para o impacto temporal. Esse problema está atrasando prazos? Está consumindo tempo da equipe que poderia estar dedicado a atividades mais estratégicas? Muitas vezes, o tempo desperdiçado pode ser tão ou até mais prejudicial do que a perda financeira. Temos também o impacto estratégico. Um problema aparentemente pequeno pode comprometer metas maiores, como a expansão para novos mercados ou a inovação em um produto. Se não for tratado a tempo, pode colocar em risco toda uma visão de futuro e, claro, o impacto reputacional. Hoje em dia, com a velocidade das redes sociais
E a facilidade de acesso à informação, um erro pode afetar diretamente a confiança de clientes, parceiros e até colaboradores. Manter a boa reputação é tão importante quanto manter as finanças em ordem. Ao considerar todas essas dimensões, conseguimos ter uma visão muito mais completa dos riscos envolvidos. Isso facilita a tomada de decisões, porque nos mostra onde estão as maiores vulnerabilidades e quais problemas devem ser tratados com prioridade. No fim, a análise de impacto e risco funciona como uma bússola. Ela orienta nossos passos, evita decisões precipitadas e garante que as soluções escolhidas sejam realmente eficazes e sustentáveis. Interpretar dados é uma etapa essencial no processo de diagnóstico de problemas. Não basta apenas coletar informações, é preciso organizá-las de forma estruturada, analisá-las com cuidado e, a partir disso, transformar números em conclusões práticas que realmente apoiem a tomada de decisão. Tudo começa pela definição das métricas relevantes. É como escolher os instrumentos certos antes de iniciar uma viagem. Se selecionarmos os indicadores adequados, conseguimos enxergar com clareza o que precisa ser acompanhado. Por exemplo, em uma fábrica, pode ser a taxa de defeitos. Em uma equipe de atendimento, o tempo médio de resposta. Em um projeto, o cumprimento de prazos. Depois vem a análise dos dados. Aqui podemos usar técnicas estatísticas simples como calcular médias, identificar variações ou até montar gráficos que facilitem a visualização. O objetivo não é complicar com fórmulas, mas sim revelar padrões que muitas vezes ficam escondidos quando olhamos apenas para os casos ou aos casos isolados. É nesse momento que começam a surgir os insights acionáveis. Por exemplo, se os dados mostram que 70% dos atrasos de um projeto acontecem sempre na mesma fase, temos uma pista clara de onde investigar com mais profundidade. O grande valor da interpretação de dados está justamente em transformar informações brutas em clareza. Sem esse cuidado, corremos o risco de tomar decisões baseadas em percepções ou achismos, o que pode levar a soluções superficiais ou ineficazes. Portanto, interpretar dados é muito mais do que um exercício técnico. É uma forma de dar precisão ao diagnóstico, aumentar a eficácia da análise e garantir que cada ação tomada esteja fundamentada em evidências sólidas. Definir quais problemas devem ser tratados primeiro é uma etapa crítica em qualquer processo de gestão. Muitas vezes, temos uma lista extensa de desafios à nossa frente e, se tentarmos resolver todos de uma só vez, corremos o risco de dispersar energia e não avançar em nenhum. É por isso que a priorização se torna indispensável. O primeiro passo é listar todos os problemas identificados de forma clara e objetiva. Colocar tudo no papel ajuda a enxergar o cenário completo e evita que questões importantes fiquem esquecidas. Em seguida, aplicamos critérios de avaliação. Esses critérios podem variar de acordo com o contexto, mas normalmente incluem impacto financeiro, urgência, riscos envolvidos, alinhamento estratégico e até a disponibilidade de recursos para implementar a solução. Ao analisar cada problema sob esses pontos de vista, começamos a perceber quais têm maior relevância. Depois, classificamos e ordenamos os problemas, do mais crítico ao menos urgente. Essa organização facilita a visualização das prioridades e nos mostra onde concentrar esforços primeiro. Um passo muitas vezes esquecido, mas extremamente importante, é validar essa priorização com os stakeholders. Como eles são diretamente afetados ou têm poder de decisão,
é essencial garantir que concordem com a ordem estabelecida. Essa validação evita conflitos futuros e aumenta o engajamento das pessoas no processo de solução. Quando seguimos essa metodologia, não apenas deixamos claras as prioridades, mas também alinhamos nossas escolhas aos objetivos maiores da organização. Isso significa que cada problema tratado contribui de fato para o progresso coletivo e não apenas para resolver situações pontuais. No fim, definir problemas prioritários é mais do que escolher o que resolver primeiro. É uma forma estratégica de direcionar recursos, energia e tempo para onde o impacto será maior, garantindo avanços consistentes e sustentáveis. Agora chegou a hora de colocar a teoria em prática. Vamos construir juntas um diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama espinha de peixe. Esse exercício é fundamental porque transforma o que aprendemos em experiência real, reforçando o entendimento de cada etapa. O primeiro passo é definir o problema central. Ele deve estar escrito de forma clara, objetiva e específica, para que todos tenham a mesma compreensão. Pense, por exemplo, em algo como atrasos frequentes na entrega de pedidos. Esse será o cabeça do peixe, o ponto de partida para a nossa análise. Depois, partimos para as categorias principais. Normalmente usamos 4: pessoas, processos, materiais e máquinas. Mas, dependendo do contexto, podemos incluir outras, como ambiente, tecnologia ou gestão. Essas categorias funcionam como grandes ramos que se conectam ao problema central. Em seguida, detalhamos as possíveis causas dentro de cada categoria. Em pessoas, por exemplo, podemos anotar falta de treinamento ou sobrecarga de tarefas. Em processos, talvez procedimentos mal definidos ou aprovações demoradas. Em materiais, falhas no fornecimento ou baixa qualidade. Já em máquinas, podemos incluir equipamentos ultrapassados ou manutenções atrasadas. O objetivo aqui não é já encontrar a solução, mas levantar todas as hipóteses possíveis, sem julgamentos. Quanto mais ideias surgirem, mais completo ficará o diagrama. Ao final, teremos uma visão clara e estruturada das possíveis causas que podem estar gerando o problema. Esse exercício não apenas reforça o uso da ferramenta, mas também nos ensina a enxergar além do óbvio e a considerar diferentes perspectivas. Lembre-se, o diagrama de Ishikawa é um instrumento colaborativo. Quanto mais pessoas participarem da construção, mais rico será o resultado. Quando falamos em diagnóstico de problemas, não existe uma ferramenta única que serve para todos os casos. Cada situação tem suas particularidades e, por isso, é importante conhecer diferentes métodos e saber escolher aquele que melhor se adapta ao contexto. Para problemas mais simples, em que as causas não estão muito escondidas, o método dos 5 porquês costuma ser suficiente. Ele nos ajuda a cavar fundo, passo a passo, até encontrar a origem real do problema. É rápido, prático e não exige recursos complexos. Já quando lidamos com problemas mais complexos, que envolvem várias variáveis ao mesmo tempo, precisamos de ferramentas mais estruturadas. É aqui que entram o diagrama de Ishikawa e a matriz SWOT. O Ishikawa organiza as possíveis causas em categorias, dando clareza às situações que parecem confusas. A SWOT, por sua vez, amplia a análise ao considerar não apenas os fatores internos, como forças e fraquezas, mas também os fatores externos, como oportunidades e ameaças. E quando estamos diante de vários problemas ao mesmo tempo, surge uma nova necessidade: priorizar. Nesse caso, a matriz impacto-risco é extremamente útil. Ela nos permite avaliar
quais problemas podem trazer maiores consequências financeiras, estratégicas ou de reputação, e também qual a probabilidade de acontecerem. Assim, conseguimos decidir onde investir tempo e recursos primeiro. O ponto central é que as ferramentas de diagnóstico não competem entre si, mas se complementam. Cada uma tem seu papel e sua força. Quanto mais domínio tivermos sobre essas técnicas, maior será nossa capacidade de escolher a ferramenta certa para cada desafio e, com isso, aumentar a precisão e a eficácia do diagnóstico. Para aprofundar ainda mais seu entendimento sobre como tomamos decisões e resolvemos problemas, recomendamos a leitura de Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Este livro é uma referência no estudo da mente humana e nos ajuda a compreender por que às vezes tomamos decisões de forma intuitiva e rápida, enquanto em outras situações precisamos de um raciocínio mais lento e analítico. O autor descreve dois sistemas de pensamento. O sistema 1, rápido e automático, atua de maneira intuitiva, com base em experiências anteriores, sentimentos e padrões percebidos. Ele é útil para decisões simples ou rotineiras, mas pode nos levar a erros quando aplicamos julgamentos precipitados a problemas complexos. Já o sistema 2 é lento, deliberado e analítico. É acionado quando enfrentamos desafios novos ou complexos, exigindo atenção e reflexão cuidadosa. Este sistema nos permite avaliar evidências, questionar suposições e encontrar soluções mais fundamentadas e precisas. Entender como esses dois sistemas funcionam é essencial para melhorar nosso processo de análise de problemas. Ao reconhecer quando estamos sendo guiados pelo pensamento rápido, podemos deliberadamente ativar o pensamento analítico, garantindo que nossas decisões sejam mais consistentes e eficazes. Além disso, o livro oferece insights sobre vieses cognitivos, armadilhas do pensamento intuitivo e estratégias para tomar decisões melhores, tanto na vida pessoal quanto profissional. Ler Rápido e Devagar não apenas complementa os conceitos deste curso, mas também fortalece habilidades de raciocínio crítico, aumentando nossa capacidade de identificar causas reais, avaliar alternativas e implementar soluções duradouras. Bem-vindos à aula sobre Estruturando Soluções Possíveis. Hoje, vamos explorar como transformar ideias em alternativas viáveis, abordando estratégias e ferramentas essenciais para o sucesso. Prepare-se para uma jornada de inovação e eficiência. Após identificar causas e analisar problemas, o próximo passo é decidir qual solução implementar. Para isso, é importante considerar 3 critérios principais: viabilidade, impacto e sustentabilidade. A viabilidade nos ajuda a avaliar se a solução pode ser realmente executada com os recursos disponíveis, considerando tempo, orçamento, tecnologia e competências da equipe. Não adianta escolher uma solução ideal no papel, mas impossível de aplicar na prática. O impacto analisa os resultados esperados. Aqui, buscamos soluções que tragam benefícios reais e mensuráveis, seja aumentando eficiência, reduzindo custos, melhorando processos ou fortalecendo a satisfação de clientes e stakeholders. Quanto maior o impacto positivo, mais justificável é a escolha. A sustentabilidade garante que a solução seja duradoura e aceite pelas pessoas envolvidas. Uma solução temporária pode até resolver o problema momentaneamente, mas sem considerar a manutenção, o engajamento da equipe e a adaptação ao contexto, o problema tende a reaparecer. Na prática, isso significa comparar diferentes alternativas e questionar: essa solução é prática? Trará resultados claros?
vai se manter no tempo? Avaliamos cada proposta de forma estruturada, pesando recursos, esforço, retorno e aceitação, antes de tomar a decisão final. Seguindo esse processo, garantimos que a solução escolhida não seja apenas eficaz, mas também implementável e sustentável. Assim, aumentamos as chances de sucesso e transformamos o trabalho de análise em resultados concretos e duradouros. Ao escolher entre diferentes soluções, é fundamental avaliar as alternativas de forma estruturada. Para isso, uma ferramenta muito útil é a matriz de comparação, que nos permite analisar diferentes aspectos de cada opção lado a lado. Nessa matriz, consideramos diversos critérios que podem variar conforme o contexto. Por exemplo, podemos comparar benefícios versus custos, identificando qual alternativa oferece o maior retorno em relação ao investimento necessário. Também podemos analisar rapidez versus qualidade, equilibrando soluções que podem ser implementadas rapidamente com aquelas que garantem resultados mais consistentes e duradouros. Outro ponto importante é avaliar inovação versus segurança. Algumas soluções trazem ideias novas e criativas, mas podem envolver riscos. Outras são mais conservadoras, oferecendo segurança e previsibilidade, mas podem não gerar grande impacto. Por fim, podemos comparar simplicidade versus completude, garantindo que a solução seja fácil de aplicar sem perder funcionalidades ou eficácia. O ponto central dessa análise é compreender que toda escolha envolve trade-offs. Raramente existe uma solução perfeita que maximize todos os critérios ao mesmo tempo. Por isso, identificar os compromissos envolvidos é essencial antes de tomar a decisão final. Ao utilizar a matriz de comparação, conseguimos visualizar claramente os prós e contras de cada alternativa, tomar decisões mais conscientes e justificar nossas escolhas perante a equipe ou stakeholders. Essa abordagem transforma a tomada de decisão em um processo estratégico e fundamentado, aumentando significativamente as chances de sucesso. Quando chegamos ao momento de escolher a melhor solução para um problema, contar com ferramentas de decisão faz toda a diferença. Elas ajudam a organizar informações, comparar alternativas e tomar decisões mais confiantes e fundamentadas. Uma dessas ferramentas é a matriz de decisão. Ela permite avaliar diferentes alternativas com base em critérios específicos, atribuindo pesos de acordo com a importância de cada critério e notas para cada opção. Por exemplo, se estamos escolhendo entre 3 soluções para melhorar um processo, podemos considerar critérios como custo, tempo de implementação, impacto e aceitação da equipe. A matriz nos ajuda a visualizar, de forma clara, qual alternativa atende melhor aos objetivos e qual oferece o melhor equilíbrio entre os critérios avaliados. Outra ferramenta importante é a análise custo-benefício. Ela compara os investimentos necessários com os retornos esperados de cada solução, levando em conta custos diretos, como materiais ou horas de trabalho, e indiretos, como impactos em outras áreas ou riscos associados. Essa análise nos ajuda a identificar quais soluções oferecem o maior valor pelo menor custo, evitando decisões que pareçam atraentes, mas que no longo prazo podem gerar desperdício de recursos ou resultados insuficientes. O uso dessas ferramentas transforma decisões que poderiam ser subjetivas ou baseadas em achismos ou em escolhas estratégicas e fundamentadas. Elas ajudam não apenas a escolher a melhor alternativa, mas também a comunicar claramente os motivos da decisão para a equipe e stakeholders, garantindo o alinhamento e engajamento. Depois de escolher a melhor solução para um problema, o próximo passo
é planejar como implementá-la de forma eficiente. O planejamento de ações e etapas é fundamental porque garante que cada passo seja executado de maneira organizada, evitando desperdício de tempo e recursos. O primeiro ponto é definir objetivos claros e mensuráveis. Cada ação deve ter um propósito específico, com indicadores que permitam acompanhar o progresso e avaliar se os resultados esperados estão sendo atingidos. Isso transforma metas vagas em direções concretas para a equipe. Em seguida, sequenciamos as atividades de forma lógica, garantindo que cada etapa aconteça na ordem correta. Algumas tarefas dependem de outras, e compreender essas interdependências evita retrabalho e atrasos. Também é essencial alocar recursos adequadamente, considerando pessoas, equipamentos, tecnologia e orçamento. Distribuir recursos de forma equilibrada garante que cada etapa tenha o suporte necessário para ser bem-sucedida. Por fim, estabelecemos cronogramas realistas com marcos de acompanhamento. Ao definir prazos e pontos de verificação, conseguimos monitorar o progresso, identificar desvios rapidamente e ajustar o planejamento quando necessário. Um bom planejamento transforma uma solução potencial em resultados concretos. Ele oferece clareza, organiza esforços, aumenta a eficiência e proporciona segurança para toda a equipe. Assim, cada ação deixa de ser um passo isolado e passa a fazer parte de um processo integrado e estratégico rumo à resolução do problema. Organizar e priorizar tarefas é fundamental para garantir eficiência e foco na resolução de problemas. Sem uma estratégia clara, podemos gastar tempo e energia em atividades que pouco contribuem para nossos objetivos, deixando de lado o que realmente importa. Uma ferramenta muito útil para isso é a matriz de Eisenhower, que nos ajuda a categorizar tarefas de acordo com sua urgência e importância. Essa matriz divide as atividades em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é urgente e importante, que precisa ser feito imediatamente. Essas são as tarefas críticas que não podem esperar. O segundo quadrante é importante, mas não urgente, que deve ser planejado e executado com cuidado, pois contribui para resultados estratégicos de longo prazo. O terceiro quadrante é urgente, mas não importante, geralmente tarefas que interrompem nosso fluxo de trabalho e podem ser delegadas. Por fim, temos o quadrante nem urgente nem importante, que reúne atividades que podem ser eliminadas ou adiadas, evitando desperdício de tempo. Ao aplicar essa matriz, conseguimos otimizar a execução das tarefas, focando no que realmente agrega valor, planejando o que precisa de atenção e evitando distrações que comprometem nosso desempenho. Além disso, essa abordagem ajuda a reduzir a sensação de sobrecarga, pois traz clareza sobre o que deve ser feito primeiro e como organizar os esforços de forma eficiente. É uma forma prática de transformar a gestão do tempo em uma aliada na resolução de problemas. Um plano de ação bem estruturado só funciona se todos os envolvidos estiverem alinhados e comprometidos. Por isso, comunicação e alinhamento são fundamentais em qualquer processo de resolução de problemas. O primeiro passo é apresentar o plano de forma clara e detalhada. É importante que todos compreendam os objetivos, as etapas, os responsáveis por cada tarefa e os prazos. Quanto mais transparente for a apresentação, menor será o risco de mal-entendidos ou execução equivocada. Em seguida, coletamos feedback das pessoas envolvidas. Esse momento é essencial, pois muitas vezes surgem insights valiosos, ajustes necessários ou riscos que não haviam sido identificados anteriormente. O feedback permite que o plano
seja aprimorado antes da implementação, tornando-o mais eficaz e viável. Também buscamos a aprovação formal do plano, garantindo que os recursos necessários, sejam pessoas, equipamentos ou orçamento, estejam disponíveis e comprometidos. Isso evita que, durante a execução, surjam barreiras inesperadas que comprometam o resultado. Quando todos estão alinhados, o comprometimento aumenta naturalmente. A equipe entende o que precisa ser feito, por que é importante e como cada esforço contribui para o objetivo final. Esse alinhamento é uma forma de fortalecer a execução, reduzir retrabalhos e garantir que o plano gere os resultados esperados. Em resumo, comunicar, alinhar e validar o plano transforma ideias em ações coordenadas, aumenta a confiança da equipe e maximiza as chances de sucesso na resolução de problemas. Nenhum plano de ação está totalmente livre de riscos. Por isso, planejar riscos e definir estratégias de mitigação é essencial para garantir que possamos enfrentar imprevistos sem comprometer os resultados. O primeiro passo é identificar os riscos. Eles podem ser de diferentes tipos: riscos técnicos, como falhas em sistemas ou equipamentos, de recursos, quando faltam pessoas ou materiais, de cronograma, relacionados a atrasos em etapas do projeto, e riscos externos, que incluem mudanças no mercado, regulamentos ou fatores climáticos. Quanto mais completa for a identificação, maior será a nossa capacidade de prevenção. Em seguida, elaboramos planos de contingência, que são alternativas preparadas para lidar com cenários inesperados. Isso inclui ações preventivas, que reduzem a probabilidade de o risco se concretizar, e ações corretivas, que permitem reagir rapidamente caso o risco aconteça. Também é importante definir responsáveis por cada risco e ação de mitigação. A clareza sobre quem deve agir garante que não haja confusão ou atrasos quando uma situação inesperada surgir. O planejamento de riscos não é apenas uma formalidade. Ele aumenta a resiliência do projeto, permitindo que a equipe siga adiante, mesmo diante de obstáculos, minimizando impactos negativos e mantendo o foco nos objetivos. Ao incorporar essa prática, transformamos incertezas em oportunidades de aprendizado e prevenção, garantindo que cada etapa do plano seja mais segura, confiável e sustentável. Para garantir que uma solução realmente funcione, é fundamental criar indicadores de sucesso. Eles nos permitem medir de forma objetiva se o problema foi resolvido e se os resultados atendem às expectativas. Entre os principais indicadores, observamos a redução do problema, ou seja, se a frequência, a gravidade ou o impacto do problema diminuiu após a implementação da solução. Também avaliamos a satisfação dos stakeholders, entendendo se as pessoas envolvidas percebem melhorias e se estão alinhadas com os resultados alcançados. Outro indicador essencial é o cumprimento de prazos, que mostra se as ações foram implementadas dentro do tempo previsto, mantendo a confiabilidade do planejamento. Para tornar esses indicadores claros e eficazes, utilizamos as métricas SMART. Elas nos ajudam a definir metas específicas, que detalham exatamente o que será medido, mensuráveis, permitindo quantificar os resultados, atingíveis, garantindo que sejam realistas, relevantes, assegurando que contribuam para os objetivos do projeto, e temporais, com prazos definidos para acompanhamento. Ao criar indicadores bem estruturados, conseguimos não apenas avaliar o sucesso da solução, mas também identificar pontos que ainda precisam de ajustes. Eles funcionam como um guia, mantendo o foco da equipe,
reforçando a responsabilidade sobre os resultados e proporcionando clareza em todas as etapas do processo. Medir o sucesso de forma inteligente transforma ações isoladas em resultados concretos e sustentáveis, tornando todo o trabalho de resolução de problemas mais estratégico e eficaz. Agora é hora de colocar em prática tudo o que aprendemos sobre resolução de problemas. Neste exercício, vamos elaborar um plano de ação detalhado, consolidando o diagnóstico, análise e tomada de decisão em um passo a passo estruturado. Começamos retomando o problema diagnosticado, garantindo que todos compreendam claramente qual situação será resolvida e quais são suas causas reais. Essa revisão inicial é essencial para que o plano seja focado e eficaz. Em seguida, listamos soluções alternativas que possam resolver o problema. Aqui, é importante considerar diferentes abordagens, mesmo aquelas que parecem mais criativas ou inovadoras, pois cada opção pode trazer insights importantes. Depois, aplicamos critérios de avaliação como viabilidade, impacto, sustentabilidade e trade-offs entre benefícios e custos. Isso nos ajuda a comparar alternativas de forma objetiva e escolher a que oferece melhores resultados de forma prática e estratégica. Com a solução escolhida, detalhamos o plano de ação, definindo passo a passo as atividades necessárias, responsáveis por cada tarefa, recursos necessários e cronograma realista com marcos de acompanhamento. Esse detalhamento transforma a ideia em execução concreta, garantindo que cada etapa seja clara e monitorável. Esse exercício não apenas reforça o uso das ferramentas aprendidas, mas também desenvolve a capacidade de planejar, organizar e implementar soluções de forma estruturada. Ele permite que você experimente o processo completo de resolução de problemas, desde o diagnóstico até a entrega de resultados, preparando para situações reais no trabalho ou na vida pessoal. Para organizar e executar soluções de forma eficiente, podemos utilizar um modelo de plano de ação estruturado. Esse template serve como guia, garantindo que todas as etapas essenciais da resolução de problemas sejam consideradas e aplicadas de maneira consistente. O primeiro elemento do modelo é a definição do problema. Aqui, descrevemos de forma clara e objetiva a situação que precisa ser resolvida, incluindo sintomas observáveis e causas identificadas. Ter uma definição precisa é fundamental, pois direciona todo o trabalho subsequente. Em seguida, definimos o objetivo da solução. Este objetivo deve ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, funcionando como um norte para todas as ações planejadas. Ele garante que todos entendam qual resultado esperamos alcançar e facilita a avaliação de sucesso posteriormente. O terceiro componente é o plano de implementação. Nesta seção, detalhamos as ações necessárias para alcançar o objetivo, organizando atividades em sequência lógica, definindo responsáveis, recursos necessários e cronogramas realistas com marcos de acompanhamento. Um bom planejamento transforma intenções em execução concreta. Por fim, incluímos a gestão de riscos, identificando possíveis obstáculos, impactos e estratégias de mitigação. Isso permite agir de forma proativa diante de imprevistos, aumentando a resiliência do projeto e garantindo que os resultados sejam sustentáveis. Este modelo de plano de ação não é apenas uma ferramenta para o problema atual. Ele funciona como base para futuros projetos, fornecendo uma abordagem estruturada, eficiente e replicável para a solução de problemas em qualquer contexto. Recomendamos a leitura de Decisivo, por Chip Heath e Dan Heath. Aprenda o processo Bubble Wrap para decisões mais eficazes.
Amplie suas opções, teste suposições, mantenha distância e prepare-se para errar. Essencial para aprimorar suas habilidades de decisão. Nesta aula, vamos explorar como transformar ideias em resultados concretos. A implementação eficaz de planos é crucial para o sucesso organizacional. Vamos discutir estratégias e ferramentas para garantir que suas ideias se tornem realidade. Implementar mudanças nem sempre é fácil, e a gestão de mudanças é essencial para garantir que novos processos ou soluções sejam adotados de forma efetiva. Sem ela, mesmo boas ideias podem encontrar resistência e comprometer resultados. O primeiro passo é uma comunicação transparente. Explicar claramente o porquê das mudanças, os objetivos esperados e os benefícios ajuda a reduzir inseguranças e aumenta a compreensão de todos os envolvidos. Quando as pessoas entendem o contexto, tornam-se mais receptivas e colaborativas. O engajamento ativo é igualmente importante. Incluir a equipe no processo, ouvir opiniões e valorizar contribuições cria um senso de pertencimento. Quando todos participam, a resistência diminui e o compromisso com a mudança aumenta. A capacitação contínua garante que cada pessoa tenha as competências necessárias para lidar com novos processos, ferramentas ou responsabilidades. Treinamentos, mentorias e materiais de apoio fortalecem a confiança da equipe e aumentam a eficiência na execução. Por fim, ofereça suporte permanente. Acompanhar o progresso, fornecer orientação, esclarecer dúvidas e reforçar boas práticas ajuda a superar desafios durante a transição e evita que dificuldades iniciais se tornem obstáculos maiores. Uma gestão de mudanças bem conduzida transforma a resistência em engajamento, garantindo que as soluções implementadas sejam aceitas, utilizadas corretamente e sustentáveis a longo prazo, fortalecendo a capacidade da equipe de se adaptar e evoluir continuamente. Durante a implementação de uma solução, a comunicação eficiente é um elemento essencial para o sucesso. Uma boa comunicação garante que todos estejam alinhados, que as ações ocorram conforme planejado e que eventuais ajustes sejam identificados rapidamente. Comece sendo clara e objetiva. Transmita mensagens diretas, evitando jargões técnicos ou termos confusos que possam gerar mal-entendidos. Sempre que possível, utilize exemplos práticos para tornar as informações mais concretas e fáceis de compreender. Utilize múltiplos canais de comunicação, combinando reuniões presenciais ou virtuais, e-mails, mensagens instantâneas ou plataformas colaborativas. Cada canal complementa o outro, reforçando o alinhamento e garantindo que a mensagem alcance todos de maneira eficiente. Mantenha uma frequência regular de atualizações, compartilhando progresso, ajustes, resultados parciais e próximos passos. A constância na comunicação reduz incertezas e mantém a equipe engajada no objetivo final. Por fim, pratique a escuta ativa. Ouvir o feedback da equipe permite identificar dificuldades, esclarecer dúvidas e ajustar o plano de ação quando necessário. A comunicação não é apenas transmitir informações, mas também receber e integrar percepções para melhorar o processo. Uma comunicação eficiente durante a implementação fortalece o engajamento da equipe, aumenta a precisão na execução das tarefas e contribui para que os resultados planejados sejam alcançados de forma consistente e sustentável. Para garantir que a implementação de uma solução seja bem-sucedida, é fundamental utilizar ferramentas de acompanhamento. Elas permitem visualizar o progresso, identificar desvios rapidamente e manter a equipe organizada e focada nos objetivos. O Kanban é uma ferramenta excelente para visualizar o fluxo de trabalho. Com ele, é possível acompanhar tarefas pendentes,
e concluídas, identificar gargalos e facilitar a priorização de atividades. Essa visualização torna o gerenciamento de processos mais claro e colaborativo. Os cronogramas Gantt são ideais para acompanhar prazos e dependências entre tarefas. Eles permitem planejar sequências de atividades, alocar recursos de forma estratégica e ajustar prazos conforme necessário, evitando atrasos e conflitos de agenda. Dashboards de KPIs ajudam a monitorar indicadores-chave em tempo real. Com eles, é possível acompanhar desempenho, medir resultados e tomar decisões rápidas com base em dados concretos, garantindo que os objetivos da solução estejam sendo alcançados. Por fim, listas de verificação asseguram que todas as etapas planejadas sejam cumpridas. Elas funcionam como um guia prático, evitando esquecimentos e garantindo que cada detalhe do plano seja executado corretamente. Quando combinadas, essas ferramentas oferecem uma visão completa do progresso da implementação, facilitam a comunicação com a equipe e stakeholders e tornam a execução mais eficiente, organizada e confiável. Após implementar uma solução, o monitoramento de resultados e indicadores é essencial para garantir que os objetivos sejam alcançados e que os impactos desejados se concretizem. Acompanhar o desempenho permite identificar desvios, corrigir problemas e fortalecer a melhoria contínua. É importante utilizar métricas quantitativas e qualitativas. As métricas quantitativas trazem números concretos, como prazos cumpridos, redução de falhas ou produtividade. Já as métricas qualitativas capturam percepções de stakeholders, satisfação da equipe e impactos no clima organizacional. A combinação das duas oferece uma visão completa e realista do desempenho. Foque em avaliar 3 dimensões principais: eficiência, que mede se os recursos foram bem utilizados; eficácia, que verifica se os objetivos foram atingidos; e qualidade, que avalia se os resultados atendem aos padrões esperados. Recomenda-se realizar análises semanais detalhadas, identificando tendências e ajustando ações rapidamente quando necessário. Manter o foco em poucos indicadores principais evita dispersão e garante que a equipe acompanhe apenas o que realmente impacta o sucesso do projeto. O monitoramento constante não apenas confirma se a solução está funcionando, mas também gera insights valiosos para futuras implementações, promovendo aprendizado contínuo e fortalecendo a capacidade de resolver problemas de forma cada vez mais eficaz. Mesmo com um planejamento detalhado, ajustes e correções são inevitáveis durante a execução de uma solução. Eles garantem que os objetivos sejam atingidos e que os resultados permaneçam eficazes ao longo do tempo. O primeiro passo é identificar desvios, comparando os resultados alcançados com as metas estabelecidas. Isso permite perceber rapidamente quando algo não está conforme o planejado e evita que pequenas falhas se tornem problemas maiores. Em seguida, analise as causas desses desvios. Procure entender o que provocou a diferença entre o esperado e o realizado. Pode ser falta de recursos, falhas no processo, comunicação inadequada ou fatores externos imprevistos. Compreender a raiz do problema é essencial para propor correções eficazes. Depois, proponha soluções viáveis e implemente as mudanças necessárias. Cada ajuste deve ser planejado de forma clara, com responsáveis definidos e prazos realistas, garantindo que a correção seja aplicada corretamente. Por fim, valide os resultados após a implementação das correções. Verifique se os ajustes realmente resolveram os desvios e se o plano voltou a seguir conforme esperado. Esse acompanhamento confirma a eficácia das ações e fortalece a confiabilidade do projeto.
Encarar ajustes como parte natural do processo transforma cada desafio em uma oportunidade de aprendizado, permitindo que soluções se tornem mais robustas, precisas e sustentáveis ao longo do tempo. O feedback contínuo é um elemento essencial para garantir que as soluções sejam executadas de forma eficaz e que a equipe esteja sempre alinhada com os objetivos do projeto. Ele permite identificar problemas rapidamente, ajustar rotas e promover aprendizado constante. Uma prática fundamental são os Daily Stand-ups, reuniões rápidas diárias que ajudam a alinhar tarefas, comunicar obstáculos e manter todos sincronizados. Esse contato diário evita mal-entendidos e mantém o foco nas prioridades do dia. As reuniões semanais permitem uma revisão mais detalhada do progresso. Nesses encontros, a equipe analisa tarefas concluídas, identifica desvios e planeja ajustes necessários para manter o projeto dentro do cronograma e das metas estabelecidas. Os reviews quinzenais têm foco na análise de métricas e indicadores. Esse acompanhamento mais aprofundado ajuda a verificar se os resultados estão alinhados com os objetivos, permitindo ajustes estratégicos baseados em dados concretos. Por fim, as retrospectivas mensais oferecem momentos de reflexão sobre o que funcionou bem, o que pode ser melhorado e como aplicar aprendizados em futuras iniciativas. Elas fortalecem a cultura de aprendizado contínuo e promovem melhorias sustentáveis ao longo do tempo. O feedback contínuo e as reuniões estruturadas garantem que a equipe esteja sempre engajada, que os problemas sejam resolvidos rapidamente e que as soluções evoluam de forma constante, tornando os projetos mais eficientes, organizados e bem-sucedidos. Registrar aprendizados é uma etapa fundamental para transformar experiências em conhecimento organizacional valioso. Cada projeto ou ação realizada oferece oportunidades únicas de aprendizado, e documentá-las garante que a equipe e a organização evoluam continuamente. Comece documentando os sucessos. Identifique o que funcionou bem, quais decisões geraram resultados positivos e quais práticas podem ser replicadas em futuros projetos. Esse registro ajuda a consolidar boas práticas e fortalece a confiança da equipe. Registre também os desafios enfrentados. Analisar obstáculos, erros e dificuldades permite entender pontos de melhoria e evitar que problemas semelhantes ocorram novamente. A reflexão sobre desafios é tão importante quanto celebrar os acertos. Capture as lições aprendidas e faça recomendações para melhorias futuras. Pergunte-se: o que poderia ter sido feito de forma diferente? Quais ajustes aumentariam a eficácia do processo? Como otimizar recursos ou alinhar melhor a equipe? Por fim, compartilhe essas informações com a equipe e inclua-as em repositórios de conhecimento acessíveis. Dessa forma, o aprendizado deixa de ser individual e se transforma em um ativo da organização, que orienta decisões, aprimora processos e fortalece a cultura de melhoria contínua. Registrar aprendizados não é apenas olhar para o passado, mas construir o futuro com base em experiências reais, garantindo que cada projeto contribua para o crescimento sustentável e estratégico da equipe e da organização. Após implementar soluções e registrar aprendizados, é essencial consolidar as melhorias para que os resultados se tornem duradouros e realmente façam parte da rotina da equipe. Consolidar não é apenas manter o que foi feito, mas transformar boas práticas em padrões que reforçam a eficiência e a excelência. O primeiro passo é padronizar processos. Criar procedimentos claros e estruturados garante que todos sigam a mesma abordagem, reduzindo erros, retrabalho e inconsistências. Processos padronizados facilitam treinamentos,
replicação de boas práticas e integração de novos colaboradores. Em seguida, é fundamental treinar a equipe, capacitar todos os envolvidos sobre novas práticas, ferramentas e responsabilidades, fortalece a execução, aumenta a confiança e assegura que os resultados sejam mantidos com qualidade. O monitoramento constante é outro aspecto crucial. Medir consistentemente indicadores de desempenho ajuda a acompanhar se os ganhos obtidos estão sendo mantidos e permite identificar rapidamente desvios ou oportunidades de melhoria. Por fim, incorpore essas melhorias à cultura organizacional. Quando boas práticas são reconhecidas, adotadas e compartilhadas, elas passam a fazer parte do comportamento coletivo, promovendo um ambiente de melhoria contínua e aprendizado constante. Consolidar melhorias não apenas garante a sustentabilidade das soluções implementadas, mas também fortalece a capacidade da equipe de evoluir, inovar e enfrentar novos desafios de forma estruturada e eficaz. Executar uma ação piloto é um exercício prático essencial para transformar teoria em experiência concreta. Ele permite testar soluções em um ambiente controlado, avaliar resultados e ajustar estratégias antes de uma implementação em maior escala. O primeiro passo é definir um escopo específico. Escolha um aspecto do problema ou uma parte da solução que seja representativa, mas que permita controlar variáveis e recursos. Um escopo bem delimitado torna o piloto mais gerenciável e facilita a análise de resultados. Em seguida, estabeleça prazos realistas. O tempo definido deve permitir que todas as etapas sejam executadas corretamente, sem comprometer a qualidade do teste. Cronogramas claros ajudam a manter a disciplina e a organização durante a execução. Durante a ação piloto, implemente seguindo o plano elaborado. Teste metodologias, processos e ferramentas exatamente como planejado, observando como funcionam na prática e identificando ajustes necessários. Por fim, registre os resultados detalhadamente. Documente o que funcionou, o que não funcionou, desafios encontrados e aprendizados adquiridos. Esses registros fornecem insights valiosos para aprimorar a solução de uma implementação completa. Executar uma ação piloto não é apenas experimentar ideias, mas sim aprender com a prática, fortalecer a confiança na execução e garantir que as soluções sejam eficazes, seguras e sustentáveis. Um checklist de implementação e monitoramento é uma ferramenta essencial para garantir que soluções sejam executadas com sucesso e que os resultados sejam sustentáveis ao longo do tempo. Ele organiza cada etapa do processo, reduz riscos e promove consistência nas ações. Antes de iniciar a implementação, é fundamental definir planos detalhados. Inclua objetivos claros, responsabilidades, cronogramas e metas mensuráveis. Alocar recursos adequados, humanos, financeiros e tecnológicos, garante que a equipe tenha tudo o que precisa para executar o plano de forma eficaz. Durante a execução, mantenha a comunicação regular com todos os envolvidos. Reuniões, relatórios e feedback contínuo ajudam a identificar problemas rapidamente, alinhar expectativas e promover engajamento da equipe. Coletar feedback é crucial para ajustar processos e garantir que a implementação siga conforme planejado. Após a conclusão, valide os resultados comparando-os com os objetivos definidos. Analise se as metas foram atingidas, identifique desvios e verifique se os indicadores de sucesso foram cumpridos. Em seguida, documente lições aprendidas, registrando sucessos, desafios e recomendações para futuras iniciativas. Seguindo esse checklist,
a implementação se torna mais organizada, transparente e eficaz. Ele garante que cada etapa seja cumprida, promove aprendizado contínuo e fortalece a capacidade da equipe de aplicar soluções de forma consistente e sustentável. Recomendamos a leitura de The Lean Startup, de Eric Ries. Aprenda a implementar soluções de forma ágil e eficiente. O ciclo Build, Measure, Learn é fundamental para validar hipóteses rapidamente. Entenda o conceito de MVP e saiba quando pivotar estrategicamente. Nesta última aula, vamos avaliar os resultados obtidos, analisando o impacto real das soluções implementadas. Vamos explorar dados e métricas para entender o sucesso das estratégias adotadas e identificar áreas de melhoria. Ao final de um projeto ou implementação, é fundamental analisar os resultados com atenção, identificando tanto desafios quanto conquistas. Essa reflexão permite transformar experiências em aprendizado prático, fortalecendo a capacidade da equipe de enfrentar novos desafios. Por um lado, é importante reconhecer falhas. Aspectos como resistência à mudança, comunicação inadequada ou recursos insuficientes podem comprometer a execução. Identificar essas questões ajuda a compreender suas causas, permitindo ajustar estratégias e prevenir problemas semelhantes no futuro. Por outro lado, celebrar os sucessos é igualmente essencial. Metas superadas, maior engajamento da equipe e processos mais eficientes demonstram o que funcionou bem. Esses resultados positivos oferecem referências para replicar práticas eficazes e motivam a equipe a continuar se esforçando. O passo seguinte é extrair insights valiosos desses aprendizados. Pergunte-se: o que podemos melhorar? Que práticas devem ser incorporadas permanentemente? Como os aprendizados desta experiência podem guiar decisões futuras? Discutir e documentar esses pontos cria um ciclo de aprendizado contínuo, fortalecendo a cultura organizacional e garantindo que cada projeto contribua para o crescimento sustentável. Aprender com sucessos e falhas transforma a experiência em conhecimento estratégico, preparando a equipe para atuar de forma mais eficiente, confiante e proativa em desafios futuros. Aprender com erros é uma habilidade essencial para qualquer profissional que deseja crescer e se destacar. Cada falha representa uma oportunidade de aprendizado, permitindo identificar pontos de melhoria e fortalecer processos, equipes e decisões futuras. O primeiro passo é reconhecer as falhas de forma aberta e honesta. Evitar culpas e analisar a situação com objetividade ajuda a entender o que realmente deu errado e evita que o mesmo erro se repita. Em seguida, investigue as causas raiz. Pergunte: por que isso aconteceu? Repetidamente até chegar à origem do problema. Essa análise profunda garante que as soluções aplicadas sejam eficazes e duradouras, evitando apenas tratar sintomas. Depois, extraia lições valiosas. Identifique o que poderia ter sido feito de forma diferente, quais habilidades precisam ser desenvolvidas e que ajustes nos processos são necessários. Transforme cada experiência em aprendizado concreto. Por fim, aplique melhorias. Ajuste processos, treinamentos e práticas com base nas lições aprendidas, promovendo evolução contínua. Esse ciclo de análise, aprendizado e melhoria fortalece a capacidade de adaptação da equipe, estimula a inovação e aumenta a resiliência diante de novos desafios. Aprender com erros não significa apenas corrigir falhas, mas transformar cada experiência em uma oportunidade estratégica para crescer, inovar e alcançar resultados mais consistentes e sustentáveis. A documentação de processos e soluções é um pilar fundamental para o aprendizado organizacional
e para garantir a consistência na execução de projetos. Registrar de forma detalhada cada etapa não apenas organiza informações, mas também transforma experiências em conhecimento compartilhado. Comece registrando cada etapa do processo. Inclua atividades realizadas, responsáveis, ferramentas utilizadas, decisões tomadas e resultados obtidos. Quanto mais detalhada for a documentação, mais fácil será revisitar o processo no futuro ou treinar novos colaboradores. Em seguida, mapeie os fluxos de processo. Criar diagramas visuais ajuda a entender como as atividades se conectam, identificar gargalos, redundâncias e oportunidades de melhoria. Esse mapeamento torna o processo transparente e compreensível para toda a equipe. Também é importante criar uma base de conhecimento acessível a todos. Centralizar informações sobre soluções implementadas, boas práticas e aprendizados permite que a equipe consulte, aprenda e aplique rapidamente experiências anteriores em novos projetos. Uma documentação bem estruturada garante consistência, evita que erros sejam repetidos e facilita a replicação de boas práticas. Além disso, fortalece a capacidade da equipe de inovar e evoluir, criando um ciclo contínuo de melhoria e aprendizado organizacional. O ciclo PDCA é uma metodologia estruturada para a melhoria contínua e resolução de problemas, e começa com a fase de planejamento. Essa etapa é essencial para garantir que as ações sejam direcionadas, eficazes e sustentáveis. No planejamento, definimos objetivos claros e específicos. Saber exatamente o que se quer alcançar ajuda a manter o foco e direciona todos os esforços da equipe. Objetivos bem definidos também facilitam a medição de resultados posteriormente. Em seguida, identificamos os recursos necessários. Isso inclui pessoas, ferramentas, orçamento e tempo. Garantir que os recursos estejam disponíveis antes de iniciar evita atrasos e problemas durante a execução. Outro ponto importante é estabelecer metas mensuráveis. Elas servem como referência para avaliar o progresso e determinar se os resultados esperados estão sendo alcançados. Métricas claras tornam o acompanhamento mais objetivo e transparente. Além disso, elaboramos cronogramas detalhados, definindo etapas, responsáveis e prazos. Um bom cronograma organiza o trabalho, evita sobrecarga e facilita a coordenação da equipe. Por fim, é essencial antecipar riscos potenciais. Identificar possíveis obstáculos e planejar ações preventivas aumenta a probabilidade de sucesso e prepara a equipe para lidar com imprevistos de forma rápida e eficaz. O planejamento cuidadoso no ciclo PDCA estabelece a base para toda a execução futura, garantindo que cada ação seja estratégica, organizada e focada na obtenção de resultados consistentes. Na fase do ciclo PDCA, colocamos em prática tudo o que foi cuidadosamente planejado. Essa etapa envolve implementar o plano, garantir que cada ação seja realizada conforme definido e acompanhar de perto o progresso. Um aspecto fundamental é capacitar a equipe. O sucesso da execução depende de colaboradores bem preparados, que compreendam claramente suas responsabilidades, conheçam as ferramentas disponíveis e saibam como aplicar os processos corretamente. Treinamento adequado minimiza erros e aumenta a confiança da equipe. Durante a execução, o monitoramento contínuo é essencial. Acompanhar o progresso diariamente permite identificar desvios, gargalos ou dificuldades rapidamente, possibilitando ajustes imediatos antes que pequenos problemas se tornem grandes obstáculos. A comunicação constante também desempenha um papel crítico. Informar a equipe sobre o andamento, trocar feedbacks e alinhar expectativas garante que todos estejam comprometidos
e focados nos objetivos estabelecidos. Essa fase não se trata apenas de seguir um plano, mas de aplicar o conhecimento de forma prática, adaptando ações conforme necessário e aprendendo com cada desafio que surge. Uma execução eficaz transforma planejamento em resultados concretos, preparando o terreno para a próxima etapa do ciclo PDCA, a avaliação e análise dos resultados. Na fase check do ciclo PDCA, o foco é analisar os resultados obtidos e compará-los com as metas estabelecidas na fase de planejamento. Esse passo é essencial para identificar desvios, entender causas e avaliar se as ações implementadas estão produzindo os resultados esperados. Começamos verificando qualidade, prazo e custo. A qualidade indica se os padrões esperados foram atendidos. O prazo mostra se as atividades foram concluídas conforme o cronograma. E o custo avalia se os recursos foram utilizados de maneira eficiente. Essa análise completa oferece uma visão clara sobre a eficácia e eficiência do plano. Ao identificar desvios ou falhas, buscamos compreender suas causas reais. Será que houve problemas de execução, recursos insuficientes, comunicação falha ou fatores externos? Entender a raiz do desvio permite propor ajustes precisos e evitar que o mesmo problema se repita. Além disso, a fase check é uma oportunidade de capturar aprendizados. Registrar o que funcionou bem e o que precisa ser melhorado cria um histórico que fortalece a tomada de decisões em projetos futuros e promove melhoria contínua. Essa etapa garante que o ciclo PDCA não seja apenas um procedimento mecânico, mas sim um processo dinâmico de avaliação e aprendizado, permitindo que cada implementação seja cada vez mais eficaz, eficiente e alinhada com os objetivos estratégicos da equipe ou organização. A fase ACT do ciclo PDCA é o momento de consolidar aprendizados e transformar melhorias em práticas permanentes. Após analisar resultados na fase check, identificamos o que deu certo, corrigimos desvios e ajustamos processos para garantir que os objetivos sejam atingidos de forma consistente. Um dos pontos centrais é padronizar novas práticas. Quando identificamos métodos ou processos que funcionaram bem, é essencial incorporá-los oficialmente ao fluxo de trabalho, criando procedimentos claros e documentados. Isso assegura que toda a equipe siga as melhores práticas de forma uniforme. Também corrigimos desvios identificados durante a execução. Ajustes pontuais garantem que erros ou falhas não se repitam e que os resultados fiquem alinhados com os padrões de qualidade, prazos e custos estabelecidos. Além disso, a fase ACT é uma oportunidade de implementar melhorias contínuas. Pequenos ajustes podem gerar grandes impactos, e a aplicação sistemática de lições aprendidas fortalece a capacidade da equipe de inovar e evoluir. Ao finalizar essa fase, o ciclo PDCA se completa, mas também se reinicia. Cada ação gera novos aprendizados que alimentam o próximo ciclo, criando um processo contínuo de melhoria e excelência. Incorporar efetivamente essas práticas garante que a equipe ou organização se torne mais eficiente, adaptável e preparada para enfrentar desafios futuros. Para fortalecer a capacidade de melhoria contínua, existem diversas metodologias que oferecem ferramentas e abordagens específicas para aprimorar processos, reduzir defeitos e eliminar desperdícios, tornando a equipe e a organização mais eficientes e inovadoras. O Kaizen, por exemplo, é uma filosofia de pequenas melhorias constantes. Ele incentiva todos os colaboradores a identificar oportunidades de melhoria no dia a dia, promovendo ajustes incrementais que, somados, geram grandes resultados ao longo do tempo. O Six Sigma foca na redução de defeitos e variações nos processos.
A metodologia utiliza dados e análises estatísticas para identificar problemas, medir desempenho e implementar soluções precisas, garantindo maior qualidade e confiabilidade nas operações. O Agile traz agilidade e adaptabilidade, especialmente em projetos complexos. Ele promove entregas rápidas, ciclos curtos de feedback e flexibilidade para ajustar prioridades, garantindo que a equipe responda de forma eficiente às mudanças e às demandas do mercado. O Lean visa eliminar desperdícios e otimizar recursos. Ao analisar processos, identifica atividades que não agregam valor e propõe ajustes para tornar os fluxos de trabalho mais enxutos, eficientes e focados no cliente ou objetivo final. Cada uma dessas abordagens oferece métodos complementares que, quando aplicados de forma consciente, fortalecem a cultura de melhoria contínua. O objetivo não é apenas corrigir problemas, mas criar uma mentalidade de evolução constante, promovendo inovação, eficiência e excelência em todas as áreas da organização. Transformar problemas em oportunidades começa com uma mudança de perspectiva. Muitas vezes, nos concentramos apenas nas dificuldades, mas é possível olhar para cada desafio como uma chance de aprendizado, crescimento e inovação. Um conceito importante é o reframe mental, que consiste em reinterpretar a situação. Em vez de ver obstáculos como barreiras, encare-os como trampolins que podem impulsionar novas ideias, habilidades e soluções criativas. Essa mudança de visão estimula a criatividade e abre caminhos que antes pareciam impossíveis. A inovação surge naturalmente quando exploramos alternativas para superar dificuldades. Problemas desafiadores forçam a pensar de maneira diferente, buscar novas abordagens e testar soluções fora do convencional. O crescimento pessoal e profissional também está ligado a essa transformação. Cada problema enfrentado e resolvido contribui para desenvolver competências técnicas, emocionais e de liderança, fortalecendo nossa capacidade de adaptação. Ver problemas como oportunidades não significa ignorar riscos ou dificuldades, mas sim enxergá-los de forma estratégica, identificando lições, possibilidades e benefícios potenciais. Essa mentalidade permite que desafios se tornem motores de progresso, inovação e sucesso duradouro. Desenvolver um mindset de solução contínua é essencial para quem deseja enfrentar desafios de forma eficaz e transformar problemas em oportunidades de aprendizado e crescimento. Esse mindset não se limita a resolver questões pontuais, mas busca melhoria constante, adaptabilidade e inovação no dia a dia. A proatividade é um dos pilares. Significa antecipar problemas, identificar oportunidades e agir antes que os desafios se tornem maiores. Pessoas proativas não esperam instruções, mas buscam soluções e maneiras de otimizar processos. A curiosidade impulsiona o aprendizado contínuo. Perguntar por quê e como ajuda a aprofundar o entendimento das causas, explorar alternativas e descobrir novas abordagens que poderiam passar despercebidas em uma análise superficial. A colaboração é essencial para fortalecer soluções. Trabalhar em equipe permite combinar habilidades, perspectivas e experiências, promovendo ideias mais completas e eficazes. A interação constante facilita o alinhamento e aumenta o engajamento de todos. A resiliência garante que, diante de falhas ou dificuldades, a pessoa mantenha foco, aprenda com os erros e continue buscando soluções. Essa capacidade de adaptação fortalece a confiança e a capacidade de enfrentar desafios complexos. Cultivar esse mindset cria um ambiente de melhoria contínua, onde processos evoluem, a inovação é incentivada
e a equipe se torna mais preparada para lidar com mudanças e desafios constantes. Desenvolver essas competências é investir no crescimento pessoal e no sucesso sustentável da organização. Preparar-se para problemas futuros é uma habilidade estratégica que aumenta a resiliência organizacional e a capacidade de resposta da equipe. Antecipar desafios, desenvolver competências e planejar ações preventivas garante que a organização esteja pronta para agir com eficiência quando surgirem obstáculos. O primeiro passo é a antecipação. Isso envolve identificar riscos potenciais, analisar tendências e cenários e imaginar quais problemas podem surgir. Quanto mais clara for a visão de possíveis desafios, mais rápido e assertivo será o planejamento de soluções. A capacitação da equipe é essencial. Treinar colaboradores para lidar com diferentes situações, desenvolver habilidades técnicas e comportamentais e fomentar a capacidade de adaptação aumenta a confiança e a eficácia na resolução de problemas futuros. O planejamento estratégico garante que haja planos de ação prontos para diferentes cenários. Definir responsabilidades, recursos necessários e etapas de execução permite respostas rápidas e coordenadas, minimizando impactos negativos. O monitoramento contínuo complementa essa preparação. Acompanhar indicadores, revisar processos e coletar feedbacks regularmente permite ajustar planos antes que pequenos problemas se tornem grandes desafios. Preparar-se para o futuro não significa eliminar riscos, mas reduzir incertezas e fortalecer a capacidade de resposta. Organizações e pessoas que adotam essa abordagem se tornam mais resilientes, adaptáveis e aptas a transformar desafios em oportunidades de aprendizado e crescimento. Neste exercício prático, vamos desenvolver um relatório de avaliação, uma ferramenta essencial para consolidar aprendizados e planejar melhorias de forma estruturada. A ideia é transformar dados e observações em informações acionáveis que orientem decisões futuras. Primeiro, avaliamos os resultados obtidos. Comparar o que foi planejado com o que realmente aconteceu permite identificar diferenças, desvios e pontos de atenção. Essa análise dá clareza sobre a eficácia das ações implementadas e evidencia os impactos positivos alcançados. Em seguida, identificamos gaps e oportunidades. Ao examinar os resultados, percebemos onde processos podem ser aprimorados, quais recursos foram insuficientes e quais práticas podem ser ajustadas. Essa etapa é fundamental para compreender áreas de melhoria e direcionar esforços de forma estratégica. Por fim, propomos melhorias específicas. Com base nos gaps identificados, sugerimos ações concretas, responsáveis e prazos, garantindo que cada proposta tenha aplicabilidade e seja mensurável. Essa abordagem permite que o aprendizado se transforme em ações práticas e contínuas, promovendo evolução constante. Elaborar um relatório de avaliação não é apenas preencher um documento, mas sim organizar informações, analisar causas e planejar soluções. Esse exercício ajuda a desenvolver habilidades críticas de diagnóstico, priorização e tomada de decisão, tornando a equipe mais preparada para enfrentar desafios futuros de forma eficaz. O guia resumido de melhoria contínua nos ajuda a consolidar os princípios e ferramentas essenciais para promover eficiência, qualidade e inovação de forma sistemática. Ele serve como um mapa para orientar ações e decisões estratégicas no dia a dia. Um dos princípios centrais é o foco no cliente. Toda melhoria deve buscar entregar mais valor, atender melhor às necessidades e superar expectativas. Entender o que é realmente importante para o cliente
ou para o usuário final, direciona esforços e recursos de forma inteligente. Outro princípio essencial é usar dados para orientar decisões. Decisões baseadas em informações confiáveis, métricas e análises reduzem erros, aumentam a assertividade e permitem identificar tendências, desvios e oportunidades de melhoria com maior precisão. Entre as ferramentas-chave, destacam-se o PDCA, que estrutura todo o ciclo de planejamento, execução, verificação e ação, os 5 porquês, que ajudam a investigar causas raiz de problemas, e os KPIs, indicadores que permitem medir desempenho e progresso ao longo do tempo. Ao combinar princípios claros com ferramentas eficazes, o Guia de Melhoria Contínua transforma processos complexos em ações estratégicas e monitoráveis, garantindo que a equipe ou organização evolua constantemente, aprenda com experiências passadas e alcance resultados sustentáveis. Chegamos ao final do nosso curso sobre melhoria contínua e é hora de consolidar tudo o que aprendemos. Revisando os principais pontos, destacamos a importância de manter o foco no cliente, utilizar dados confiáveis para orientar decisões, aplicar ferramentas como o PDCA, 5 porquês e KPIs, e desenvolver uma cultura de aprendizado e evolução constante. Cada técnica e princípio aprendido aqui serve para tornar processos mais eficientes, reduzir desperdícios, aumentar a qualidade e gerar resultados sustentáveis. Queremos agradecer sinceramente a todos pela participação ativa ao longo deste curso. Espero que vocês apliquem os conceitos na prática, transformando problemas em oportunidades e fortalecendo suas habilidades de solução de desafios de forma contínua. Desejo muito sucesso a cada um de vocês em suas carreiras e projetos. Se você está assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar suas experiências. Para receber avisos sobre próximos cursos, permaneça no nosso grupo do WhatsApp, cujo link está na descrição. E para quem está na nossa plataforma, este é o momento ideal de marcar esta aula como concluída e realizar o teste para fixar os conhecimentos adquiridos. Para aprofundar ainda mais, recomendamos a leitura de Kaizen, a estratégia para o sucesso competitivo, de Masaaki Imai. Este livro oferece uma base conceitual sólida, apresenta casos práticos reais e traz uma metodologia aplicável para implementar a melhoria contínua no ambiente corporativo, seja em empresas grandes ou em projetos pessoais. Continuem praticando, aplicando os conceitos e buscando aprendizado constante. A melhoria contínua é uma jornada, e cada passo que vocês dão hoje constrói o sucesso de amanhã.